Aqui mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, com a nossa live de quinta-feira. E na live de hoje nós vamos falar de um tema que eu pretendo seguir todas as quintas-feiras por algumas semanas, que é: que casa me edificareis e qual é o lugar do meu repouso? Esse é o vídeo de número 1 e nós vamos então em seguida ouvir o vídeo, e à medida que tenha alguma demanda no meu coração para comentar alguma coisa, eu então comento com os senhores. Então vamos ouvir o vídeo. Onde está o vídeo? Vamos já abrir esse texto, Isaías capítulo 66. Vamos ler esse verso. E vamos seguir conforme o Senhor nos dirigir. Isaías capítulo 66, verso 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, vós? E qual é o lugar do meu repouso? Vamos atentar bem para essas duas perguntas. Vamos lê-las novamente. Que casa me edificareis, vós? E qual é o lugar do meu repouso? Vamos ter ainda uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, com muita gratidão em nossos corações, reverência e um senso de que realmente o Senhor nos tem preparado esses dias aos pés de teu amado Filho, juntos uns dos outros, em tua comunhão, e queremos, sobretudo, ouvir, ainda que seja uma palavra de tua própria boca. Que o Senhor seja aquele que tome nas tuas mãos teu cajado, teu óleo, e passeie no meio de nós com liberdade, falando-nos ao coração, tanto individualmente quanto coletivamente. Fala, Senhor, que teus servos querem te ouvir. Assim nós colocamos diante do Senhor tua palavra lida e pedimos que a assistência e a habilitação do teu Espírito Santo seja conosco e sobre nós, para que tua palavra seja por ti mesmo interpretada aos nossos corações. Assim oramos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, umas palavras introdutórias sobre essas duas perguntas. Me parece que elas são das perguntas mais importantes de todo o Velho Testamento. Talvez realmente possamos colocar junto delas a primeira pergunta que Deus fez ao homem, quando ele então havia pecado e tomou aquela atitude que sabemos toda, a folha de figueira, e escondeu-se quando ouviu a voz do Senhor. Então nós temos a primeira pergunta da Bíblia, que é exatamente essa: onde estás? Veja que O interessante a Senhor fez explicação a dele sobre Adão. isso. E nós sabemos o quão perscrutadora foi essa pergunta. Porque embora ele estivesse vestido com os preparativos que ele próprio fez para ocultar a perda da glória, não creio que podemos ver aquele termo nudez de outra maneira naquele texto. Eles estavam nus e não se envergonhavam, porque de alguma forma, por causa dessa comunhão, havia como que uma cobertura da santidade, da glória,
de Deus na vida desse casal. Por isso eles não tinham nenhuma dificuldade em ter uma comunhão absoluta em todos os sentidos. Mas aquela pergunta sondou a consciência de Adão de uma maneira tão profunda que, se formos analisar literalmente, apenas literalmente, a resposta dele nem teria sido correta. Você já pensou sobre isso? Porque ele já havia providenciado aquelas folhas de figueira para se cobrir, ele e sua esposa. Mas quando ele estava escondido e houve essa pergunta feita pelo Deus 3 vezes santo, o Deus da glória, perguntou a ele: onde estás? Ele então diz: ouvi a tua voz no jardim, tive medo e porque estava nu, me escondi. Mas Já começou a hipocrisia. Ele vai falar. Ele estava já uma vestimenta que ele inventou ali. Já começou a mentira. Além de ter pecado por desobedecer, já estava falando que ele estava nu, mas ele não estava nu. Então vocês vão ver que a observação do Bornelli é consciência, nudez de consciência. Vê que interessante. Esse é o problema. Perdeu a consciência do mal que fez. na verdade, externamente, literalmente falando, ele não estava. Ele estava vestido com a cinta de folhas de figueira que ele preparou. Então, por que ele disse que estava nu quando ouviu a voz do Senhor? Fica evidente que essa nudez não era uma nudez física, porque quanto a ela, ele estava coberto. Fica claro que essa nudez era uma nudez de consciência. Até então, o texto diz que o Senhor passeava na viração do dia pelo jardim e tinha comunhão com o homem e com a sua mulher. Um ambiente maravilhoso. Embora Adão até aí estava no seu estado de inocência, porque ele não se tornou um possuidor, digamos assim, no seu íntimo da vida divina, já que ele não se alimentou daquela árvore específica do jardim, que falava da própria realidade do que Deus é. Ele é a vida. Então, É Adão estava... impressionante, né? É só analisar essa primeira história, vamos dizer assim, da Bíblia, que você mostra, a gente vê como o ser humano é realmente uma raça decaída. Porque Adão e Eva, eles tinham tudo. E por causa da desobediência, cortaram com Deus. Além de mentirosos, passaram a ser hipócritas, né? E, na verdade, não quiseram se arrepender, ter a consciência de que fizeram coisa errada. Logo em seguida, os seus filhos, um mata o outro. Assim somos nós. Agora, com a vinda de Cristo 2000 anos atrás, e nós morrendo naquela cruz com Cristo, ressuscitando com Cristo, e aí é espiritualmente, nós então temos as condições de nos limparmos da carnalidade, do egocentrismo e outros males que carregam o ser humano, só com Cristo. no estado de inocência. Pecou, vestiu-se, ouviu a voz do Senhor, e essa pergunta penetrante: onde estás? A primeira e grande pergunta de toda a Bíblia. E então ele dá essa resposta: eu estava nu e me escondi. Então, a relação que fazemos desde já com essas perguntas que lemos em Isaías é exatamente essa capacidade que essas perguntas do Senhor têm de penetrar a fundo as nossas consciências. E foi isso que aconteceu com aquele casal. Então houve aquele trato de Deus com eles. Você conhece a história de Gênesis 3, não é nosso assunto para agora. Mas
a pergunta do Senhor, esse é o foco, ela expôs a nudez de consciência